Para quem está querendo começar a desenhar em estilo anime, estilo mangá, uma das características mais marcantes desses personagens são os olhos, né? Qualquer pessoa vai definir um mangá ou um anime como aquele desenho de olhos grandes. Então, aprender a desenhar um olho é fundamental para qualquer pessoa que quer desenhar nesse estilo. Hey galera, meu nome é Jason, eu sou ilustrador, quadrinista e já tenho esse canal aqui há alguns anos no YouTube. Inclusive eu já fiz alguns vídeos ensinando e falando sobre desenho de olhos, porém eu fiz eles com uma câmera um pouco mais vagabunda, uma câmera um pouco mais zoada e a qualidade deles não é das melhores possíveis, sem falar que já faz um bom tempo que eu gravei. Então nada mais justo do que dar uma atualizada nesse vídeo e trazer uma nova versão, uma nova repaginada nesse conteúdo. Então eu espero que este conteúdo que eu vou mostrar para você seja útil para fazer você aprender de uma vez por todas a desenhar olhos. Segue comigo. A primeira coisa que a gente precisa entender quando vai desenhar um olho, seja em qualquer estilo que for, mas dentro do estilo anime, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é que existem inúmeros tipos de olho, né? Existem os mais variados formatos. Geralmente, o estilo de olho que um artista faz às vezes é muito único e muitas vezes a gente define o estilo de um determinado artista com base em como ele faz o olho, principalmente artistas de mangá, né? Esse tipo de coisa. Então você consegue às vezes só vendo o olho como é feito, mais ou menos, você consegue entender quem é o artista, você consegue localizar o artista, saber já quem é que fez. Mas independente de como você faz o olho, independente de todos esses estilos que podem ser feitos dentro do mangá, existem certas bases que o olho tem, né? Que é o padrão comum, que é a forma natural do olho, que indifere de você estar desenhando em mangá ou em cartoon ou coisas do tipo, mas que dentro do mangá principalmente tem um formato, um meio, vamos dizer assim. Você tem certas bases, certas coisas que são padrões, que não vão variar. E é basicamente nesses padrões que eu vou me focar hoje para você poder entender um olho, para poder criar e desenvolver você mesmo o seu próprio estilo de desenhar olho e assim também ser reconhecido pelos seus fãs aí direto do olho que você faz, né? A partir do olho que você faz, do seu próprio estilo de fazer um olho. A gente tem dois olhos, né? Seres humanos têm dois olhos. Então a primeira coisa que você precisa fazer, principalmente se você é iniciante, né? Pessoas com desenho mais avançado, que já desenham há muito tempo, não tem tanta necessidade de fazer isso. Eu desenho há, sei lá, 20 anos e eu ainda preciso. Então, não se culpe por de repente desenhar algum tempo e ainda precisar fazer essa marcação. Essa marcação aqui, basicamente, é para você ter uma base aí do tamanho dos olhos que você vai fazer para poder fazer dois olhos iguais, né? A maioria das pessoas tem uma dificuldade bem grande em fazer dois olhos iguais. Aí o que eu costumo fazer muitas vezes é tentar delimitar, né? Eu faço círculos assim bem de leve. Aqui eu vou fazer um pouco mais forte para aparecer no vídeo bonitinho. Mas são 3 círculos mais ou menos do mesmo tamanho. Como a gente desenha de olho, né? Você não vai pegar uma régua para ficar medindo cada desenho seu. Esses círculos não vão ficar perfeitos do mesmo tamanho certinho. Dois olhos que você fizer não vão ficar perfeitos milimetricamente espelhados e tal, então não se preocupe muito com isso, até porque o importante é a diferença deles serem imperceptíveis, né, quando você bate o olho. Claro que se você ficar olhando fixamente para qualquer desenho, você vai achar muitos erros. Então eu costumo fazer assim essa demarcação, porque geralmente a distância que os olhos têm um do outro, ela corresponde a um olho. Então isso ajuda você a delimitar mais ou menos o tamanho que seu olho vai ser, a distância, etc. E fazer esses 2 traços aqui ajuda você a delimitar o tamanho. Não só quando você está desenhando um personagem de frente, mas também quando você está desenhando um personagem de lado, você precisa disso também para garantir que você não vai fazer os olhos muito tortos, um olho lá em cima, outro lá embaixo, que por sinal tenho que admitir que é um erro que eu cometo o tempo inteiro, de desenhar um olho lá embaixo, outro lá em cima, quando o personagem está assim, meio que de lado e tal, numa posição meio 2/4, 1/4, 2/4, 3/4, essas coisas assim. Enfim, eu cometo bastante esse erro. Então, já vou desmistificar aqui que eu não sou nenhum gênio, nenhum cara que, nossa, você não erra e tal. Não, eu erro pra caramba
e faz parte do processo. A gente vai errando, vai percebendo que errou, vai aprendendo e melhorando. É assim que funciona. Então, novamente, quando você tentar fazer isso, reproduzir e não sair maravilhoso, não sair perfeito, não pensar, isso não é pra mim, eu vou desistir e acabou. Faz parte, todo mundo vai passar por isso. Então fazer isso aqui é meio que fundamental para você conseguir definir ali o tamanho do seu olho. Dentro disso, vamos passar para as bases que eu falei. Praticamente todo olho, independente do estilo, mas principalmente no estilo mangá, você vai trabalhar basicamente com duas linhas. Uma linha superior e uma linha inferior. A linha superior tende a ser mais curva do que a inferior, mas isso não é uma regra. Como eu disse, aí vai de estilo. O que geralmente é regra é que a linha superior ela vai ser mais grossa do que a inferior. Então a inferior é comum você ter só um traço fino que delimita ali mais ou menos onde que seu olho acaba, enquanto a linha superior você vai ter já bem mais grosso. E nossa, ficou muito ficou muito esfumaçado aqui. Eu tentei só aumentar o tamanho do brush, mas ficou muito esfumaçado. Enfim, mas a linha superior você vai fazer ela bem mais grossa, geralmente porque isso aqui está representando basicamente os cílios. Então o que num desenho realista você faria, né, com vários tracinhos assim, até todos esses tracinhos juntos formarem um padrão que vai escurecer a linha do seu olho, né? No mangá a gente usa a estilização para representar esses cílios com um traço mais grosso. Um traço mais grosso, preto, que representa esses cílios. E se você está gostando desse vídeo, mas além de aprender a desenhar olhos, você quer também aprender a desenhar o personagem inteiro, quer aprender a fazer o seu personagem favorito, ou quer aprender a desenhar na mesma qualidade que os mangakas japoneses, esse tipo de coisa, sim, é possível. E eu vou te indicar um curso, tá? O link aqui na descrição, o curso da Mayara Rodrigues chamado Método Fanart. Não se assuste com o nome, ele é um curso que vai te ensinar a desenhar um personagem do começo até o final, toda a estrutura de um personagem. O curso é muito barato, ele custa muito menos que uma mensalidade de uma escola de arte e ele é totalmente online, então você consegue fazer ele direto da sua própria casa. Eu tenho certeza que se você está iniciando, está começando a querer aprender a desenhar agora, esse curso vai te ajudar muito a dar os primeiros passos. E a partir daí você vai estar muito mais apto a, por exemplo, procurar e assistir outros conteúdos na internet e entender esses conteúdos e aplicar eles na prática. O link está aqui na descrição. O que eu fiz basicamente foi uma linha mais curva em cima, né? E mais escura. E o desenho eu fiz levemente quadrado, né? Eu segui um pouco o oval aqui que eu tinha usado, né, anteriormente, para poder definir o tamanho dos olhos e a distância entre eles. Na linha de baixo eu usei uma linha mais reta aqui na base e mais curva nas pontas, né? Tanto para a parte interna aqui do olho quanto para a parte externa. E aqui em cima mais ou menos a mesma coisa. Você vê que ele é mais reto aqui na base, né? E nas pontas eu fiz mais curva. Eu fui curvando ela e descendo. E fiz uma pontinha aqui no final, né? Nas extremidades do olho. Essa pontinha representa muito os cílios. Se você vai desenhar uma personagem feminina, por exemplo, essa pontinha vai ser mais alongada. Olha como o olho fica mais feminino só de eu alongar essa pontinha. Porque, né, vamos dizer que é senso comum que as mulheres têm cílios maiores ou mais pretos do que os homens, seja naturalmente ou seja por conta de maquiagem, cílio postiço, etc. Cílios, né, ressaltados são uma característica feminina. Então só de a gente ver essa pontinha aqui mais alongada, mais arredondada e tal, isso já dá uma aparência mais feminina para o olho que a gente está representando. E aí quanto mais cílios você adiciona, mais claro fica que a gente está desenhando uma garota. O importante quando você vai fazer os cílios é que eles sigam um desenho do olho, digamos assim. Então eles sempre vão sair da parte interna, né, que é onde fica o nariz do personagem, para a parte externa e vai subindo. Então você sempre puxa ele daqui para cá, né, nesse caso, e daqui para cá nesse caso. Então aqui, nesse formatinho triangular, né? A base mais grossa e a ponta mais fina. A quantidade de cílios que você vai pôr, novamente, varia com o estilo que você quer representar na sua personagem. Você pode deixar só um, como eu tinha feito antes, você pode colocar 3, como eu estou fazendo agora, ou você pode encher
de cílios vai deixar o desenho um pouco mais realista. E aí, é claro, você pode fazer isso embaixo também. E, novamente, é da sua escolha, total liberdade sua quantos cílios você vai pôr embaixo. A única... eu vou chamar de regra, mas não é uma regra, né? Não existe regra para desenho, você faz como você achar melhor. Mas a única regra seria manter embaixo mais fino do que em cima, senão a harmonia do rosto do seu personagem vai ficar meio estranha. Então, tentar sempre deixar a parte de baixo dos olhos mais fina que a parte de cima. Feita a parte, né, aqui dos cílios, do contorno do olho, da parte externa do olho, a gente tem a íris. A íris é basicamente o nome daquela bola que fica no nosso olho, que é o que a gente usa para ver. Só que a íris em específico é a parte colorida do olho. Você vai fazer um círculo para poder representar a íris. Isso é óbvio, né? O que talvez não seja óbvio é que dependendo do quão você cortar esse círculo, dependendo de onde você encaixar esse círculo, você muda não só a direção que o personagem está olhando, como muda também a expressão dele, inclusive com o tamanho que você fizer essa íris. Então você percebe que eu estou fazendo um círculo aqui, mas o círculo ele seria assim, né? Inteiro. Ele está sendo cortado pelos cílios, né? Pela parte superior do olho. Isso representa mais ou menos que o personagem, né? Que a personagem no caso, já que tem esses cílios aqui, está olhando reto, fixo, olhando para frente, né? Eu cortei só a parte superior aqui. Se eu pego esse mesmo olho, esse mesmo modelo, e eu diminuo o tamanho da íris, o personagem, eu vou cobrir aqui o outro, né? Quer dizer, não dá pra eu cobri com a mão. Nossa, que retardado. Eu cobri com a mão na tela, sendo que tá gravando a tela no computador. Burrice é um dom. Enfim, eu vou apagar o outro também, então, para representar melhor. Se você diminui o tamanho da íris e coloca ela no centro, repara que automaticamente o meu personagem está surpreso. A minha personagem está surpresa. Então ela já mudou completamente a expressão só com o tamanho e posição da íris. Se você coloca ela muito para cima, dá a impressão que a personagem está chapada, está embriagada, sei lá, ou está sob um efeito de voodoo, de magia. A posição que você faz, o tamanho que você faz, ele tem uma influência muito grande em como o seu personagem vai ser visto. Né? Em mangá também é muito comum você usar uma íris muito gigantesca, de modo que ela cubra quase toda a parte visível do olho, né? Isso geralmente costuma deixar o personagem com um visual um pouco mais amigável, um pouco mais fofo. Talvez, se for parar para pensar, a íris, que é a parte colorida, ocupando uma parte muito grande do olho, remete um pouco aos animais, né? O olho de um cachorro, você pode olhar aí, ou seu gato. Basicamente a íris ocupa toda a superfície do olho e só quando ele olha muito bruscamente, muito fortemente para um lado, que você consegue ver a parte branca do olho, que eu esqueci o nome agora. Então tem várias formas como você pode representar a íris. De novo, isso varia com o seu estilo e também, como eu disse, varia com como você quer representar a expressão do seu personagem. Dentro de uma mesma história com estilos diferentes, você pode representar olhos diferentes para diferentes tipos de personagem, personalidade, etc. Dentro da íris, a gente vai ter a pupila, que também pode ser representada nos mais variados tamanhos. Mas basicamente a pupila, ela é uma bola preta. É ela que enxerga, digamos assim. Então, essa pupila aqui que capta a luz, ela é responsável por captar a luz, que é basicamente o que a gente vê. A gente vê um reflexo de luz dos objetos. Vai a curiosidade aí, o mundo não tem cor. o mundo ele não tem uma cor. O que a gente interpreta como cor é o reflexo de luz. Então, vamos supor que você enxerga uma superfície verde. Na verdade, é que aquele material absorve todas as outras radiações, né? As outras ondas. Ela não absorve a verde, então a verde é refletida. E aí é por isso que você vê aquele objeto como verde. Pequena aulinha de ciências aí pra vocês. Então com essa parte preta, né? Essa bolinha preta do olho a gente enxerga. Tanto ela é responsável por captar a luz, que ela expande ou contrai de acordo com a quantidade de luz do ambiente, a quantidade de luz que ela está recebendo, para poder, vamos dizer assim, captar aquela luz da maneira adequada. Por isso que você consegue enxergar tanto em ambientes muito claros, quanto em ambientes muito escuros, e por isso também que quando você sai de um ambiente muito claro e vai para um ambiente relativamente escuro, você enxerga aquilo um breu, né? Você não consegue ver nada no começo, e seu olho vai se adaptando. Quanto mais luz no ambiente, mais menor ela vai ficar, né? Mais menor é boa. Ela vai ficando menorzinha, porque ela precisa
vamos dizer assim, ela precisa de menos esforço para captar a luz, para poder captar o reflexo. Quanto mais escuro o ambiente, ela vai ficar maior, exatamente para poder perceber mais fácil a luz ali que o ambiente tá refletindo, né? Então ele reflete menos luz porque está escuro, ela precisa expandir para poder captar melhor essa luz. Opa, tô eu aqui interrompendo o seu vídeo de novo, mas prometo que vai ser rápido. Makai Meio acabou de sair pela Conrad, então você que não teve a oportunidade de adquirir ainda o volume físico, ou que não conseguiu ler, não conseguiu pegar no Catarse, enfim, Makai está saindo pela Conrad. Esse volume aqui ele está sendo dividido em 9 capítulos, e cada capítulo, né, vai ser lançado digitalmente por enquanto. Então, para você que não conseguiu adquirir, você tem uma chance de adquirir ele por um preço menor e ler digitalmente. Se você tem Kindle, por exemplo, ele está na Amazon lá, então você consegue ler, né, com o Kindle Unlimited, você consegue ler até de graça. Então, o link para Makai vai estar aqui na descrição e eu espero que vocês gostem e me deem uma força lá, comentem o que vocês acharam, porque isso dá uma força desgraçada pra gente que está aqui desse lado produzindo. Valeu! É claro que numa história você não precisa necessariamente fazer essa questão de expansão do tamanho da pupila e tal, mas é interessante você saber disso. Um jeito fácil de você reparar isso, talvez não seja no seu olho, mas se você olhar um olho de um gato, né, você consegue ver bem fácil que, né, o olho dele está aqui. Geralmente a gente associa o olho do gato a um risquinho só assim, mas em situações em que o gato está ou num ambiente mais escuro, ou quando ele está com uma atenção muito voltada para algum objeto, que você está se mexendo, brincando com ele, o olho dele chega a ficar praticamente inteiro preto. Então a pupila do gato, ela se expande muito, ela tem uma capacidade de expansão muito maior do que a nossa é bem pequena. Como eu disse, você não vai precisar se preocupar muito com isso, mas isso sim ajuda a interferir em como você enxerga um personagem. Um personagem com a pupila muito pequena, ele geralmente aparenta estar mais bravo, estar mais sério, ser mais mal até. E personagens com a pupila maior, eles aparentam ser mais gentis, mais fofos, mas enfim. O modo como você representa a pupila do seu personagem influencia diretamente em como o leitor vai perceber ele. No caso aqui da nossa personagem, eu vou deixar a pupila mais ou menos desse tamanho, porque como eu já fiz o olho grande, eu já fiz a íris grande, então combina mais com a personalidade que já está se formando nela aqui, só mesmo de estar representando, das escolhas que a gente fez. Esse tipo de pupila vai combinar mais com a personalidade dela. Que eu nem cheguei a pensar, é só com base nas escolhas que a gente foi tomando aqui para poder representar e para poder passar para vocês. Além desses elementos do olho, né, que são os elementos do próprio olho em si, a gente tem os elementos externos que interferem no olho. No caso, reflexo. Toda vez que você desenha um olho, você vê uma bolinha branca no olho, né? Um ponto branco no olho. Em alguns casos, esse ponto vai ser representado só dentro da própria pupila. Em outros casos, né, principalmente no mangá, é comum, até porque dá uma aparência, dá uma certa destacada, dá um certo destaque na expressão, não era essa a palavra exatamente, mas vou usar ela. Ressalta, dá uma ressaltada na expressão, você fazer esse reflexo muito maior. Ele deixa a expressão mais vívida. E mangá, basicamente, é um retrato de você extrapolar as emoções dos personagens, de você extrapolar as expressões. Então, você faz isso. Geralmente são representados com círculos, mas existem várias formas de representar. Você pode representar isso com triângulos, você pode representar com quadrados, enfim. Você pode representar vários, como eu fiz aqui, um círculo que se conecta com o outro. E aí, do outro lado aqui, você põe o triângulozinho, porque seria outro foco de luz. Isso daqui é basicamente reflexo direto da luz, né? Do mesmo jeito que uma superfície metálica, um espelho reflete a luz e a própria água reflete a luz, o nosso olho ele é cheio de água, né, das lágrimas, enfim, ele é, esqueci a palavra, úmido, ele reflete, né, essa umidade dele reflete a luz e é basicamente isso que a gente vê aqui. Então você consegue representar de várias formas. O importante é você sempre representar o reflexo do mesmo lado, porque ele representa, como eu disse, um reflexo de uma luz que tem no ambiente. Então vamos supor que isso aqui seja o ponto de luz. A luz está vindo daqui, os dois reflexos têm que estar do lado direito. É muito comum ver alguém fazer um desenho e aí coloca, né, tá aqui o olho do personagem, bonito pra caramba, né, porque, enfim, feito com toda a habilidade do mundo. Tá aqui o olho do personagem e aí ele coloca um reflexo aqui e um reflexo aqui. E olha como fica bizarro. Independente do meu desenho tá feio,
Mas olha como fica bizarro. O personagem ele fica parecendo um vesgo, mesmo que ele não esteja vesgo, mesmo que as íris estejam no mesmo lugar. Certinho. Os reflexos, eles têm que estar condizentes, eles não são refletidos. É por isso que você não pode desenhar um olho só e lá pegar Você pegar o programa malandramente, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, espelhar e pronto, você tem 2 olhos. Olha que coisa escrota que fica. Fica uma coisa ridícula. Então, não dá pra fazer isso, galera. Tem que aprender a desenhar os 2 olhinhos na raça. Beleza? E aí, se a gente fez foco de luz no olho, a gente pode também fazer sombra pra dar aquele tchan, né? Agora é basicamente detalhe, a hora que a gente vai enfeitar o olho. Até aqui eram aspectos técnicos, digamos assim, que você, entre aspas, tem que colocar em todo olho que você vai fazer. Cílios, delimitação, íris, pupila, reflexo, isso é praticamente quase que mandatório. Agora a gente dá uma embelezada, né? Se você tem aqui, geralmente, uma luz vindo de cima, até de onde está vindo o reflexo aqui, você vai ter também uma sombra, né? Então você tem a parte onde fica a nossa sobrancelha um pouco elevada, você geralmente vai fazer uma sombra aqui no olho. E aí você pode traçar aqui uma sombrinha. Dependendo do seu estilo de desenho, você pode fazer isso aqui 100% pretão mesmo, né? Meio que até juntar com a íris, é muito comum a gente ver em mangá esse tipo de coisa. Essa sombra aqui ser bem preta, bem escura. O interessante dela é que ela sempre faça um desenho circular, né? Assim, então ela sempre tem que seguir um desenho circular que é para combinar com o desenho aqui do cílio superior. Aqui na parte de baixo você pode preencher das mais variadas maneiras. Você pode simplesmente fazer um degradê, você pode preencher com vários tracinhos. Naruto costuma fazer muito isso. Ou você pode deixar sem nada também. Enfim, aí vai de como você prefere fazer, do seu estilo de olho. Tem vários estilos que você pode utilizar. No meu caso aqui eu tô fazendo com Ashura, né? Mas é basicamente usar 2 vertentes de cor. Então aqui em cima mais escuro, que é onde a sombra tá incidindo mais. Aqui embaixo esse cinza aqui mais claro, que seria mais ou menos como se fosse o tom base do olho mesmo, a cor que é o olho. E aqui um reflexozinho, um pontozinho mais claro. Uma coisa interessante que costuma ficar legal no olho é você deixar a borda da íris mais grossa. É uma parte estética, você escolhe fazer ou não, você não tem necessidade, mas quando você deixa essa borda mais grossa, assim, com um traço bem espesso, fica bonito também. E não se esquece de deixar seu like aqui. E se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve, porque tem vários outros vídeos, não só ensinando a desenhar, mas também ensinando outras partes do universo do desenho e do universo da criação de mangás. Eu tenho meus próprios mangás publicados e eu falo aqui não só sobre o desenho, mas sobre a parte de roteiro também, de criação de personagens, de trabalhar com isso, de viver disso. Então tenho certeza que se você se inscrever aqui, você vai curtir bastante o canal. Seja bem-vindo. Eu espero que isso tenha te ajudado a desenhar aí seus olhos melhor, né? Eu já fiz questão aqui de fazer o olho de frente, que é exatamente para desmistificar essa questão também de desenhar 2 olhos e tal, desenhar 2 olhos iguais. Meus olhos não estão iguais, não estão certinho, mas eu acho que quando você olha, assim, se você não olhar muito procurando o erro, até que passa. Então, basicamente, é esse o objetivo aqui. Não sei se vocês repararam, mas uma coisa que eu costumo fazer para poder desenhar os 2 olhos assim iguais é sempre desenhar meio que ao mesmo tempo. Então, faço uma coisa aqui, faço a mesma coisa aqui. Depois faço aqui de novo, faço aqui de novo. Conforme eu vou desenhando ao mesmo tempo, meio que tem eu vou chamar de uma espécie de memória muscular que te ajuda a errar menos, a fazer menos coisas separadas. Geralmente a galera que não consegue desenhar 2 olhos iguais é porque você vem, faz um olho, aí faz ele inteiro, tal, bonitão, rebenta lá, faz o olho, fica da hora pra caramba. Aí na hora de fazer o outro você não consegue fazer com essa mesma qualidade que você fez o primeiro. Aí fica bem mais difícil mesmo, e geralmente é assim que acaba saindo um olho mal bonito e o outro olho, eu vou chamar esquisito, pra não dizer a palavra real. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou, é nóis.